Olá pessoal, me chamo Marcos Wells. Vamos trabalhar um pouco hoje na disciplina de Química algumas funções orgânicas nitrogenadas. Na imagem aqui, logo de introdução, a gente já percebe algum dos grupamentos que queremos trabalhar hoje. E dentre eles a gente pode citar a amina, por exemplo, o grupamento amina. Vamos trabalhar também um pouco do grupamento amida e vamos trabalhar nitrocompostos. Lembrando, dentro das funções orgânicas nitrogenadas, a gente tem as aminas, as amidas, os nitrocompostos e a gente tem as nitrilas, ok? Porém, na aula de hoje vamos trabalhar apenas com amina, amida e nitrocomposto, ok? Dando sequência, desses grupos que a gente citou, aminas, amidas e nitrocompostos, é incomum que eles tenham a presença de nitrogênio. E onde é utilizado esse nitrogênio? Bem, esse nitrogênio é utilizado na indústria, justamente na fabricação de diversos produtos. Aí, dentre esses produtos, a gente pode citar a fabricação de medicamentos, a composição de explosivos, ele faz parte da composição de plásticos também, e presente em alguns alimentos. Bem, tratando ainda desse assunto de funções nitrogenadas, a definição de o que seriam as funções nitrogenadas. Então, são funções que contêm nitrogênio, como o próprio nome já diz, né? Além do carbono e hidrogênio na cadeia carbônica. Então, eu passo a ter a presença de nitrogênio. Ok, pessoal? Porém, às vezes vocês vão observar que nas funções nitrogenadas vão aparecer também o átomo de oxigênio, como é o caso do grupamento amida e nitrocompostos. Ok, pessoal? Bem, o primeiro grupo, aminas. Vamos definir um pouco sobre esse grupo. São compostos derivados da amônia, que é esse NH3, pela substituição de 2 ou 3 hidrogênios por grupos orgânicos, ok? Por radicais orgânicos. Então, e o que seria justamente essa amônia, esse NH3? É justamente um composto químico constituído por um átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. Quais as aplicações das aminas? Geralmente ela é utilizada em processos de absorção quando entra em combinação com a água. Pode citar também que a amina é o principal composto que faz parte da extração de peixes. A amônia também e seus derivados, como a ureia, o nitrato de amônio e outros, são utilizados na agricultura como fertilizantes. E uma coisa em comum que nós vamos ver tanto nas aminas, amidas e nitrocomposto é que eles estão presentes geralmente na agricultura como fertilizantes ou ainda na parte de explosivos também, na composição de explosivos. Vamos trabalhar um pouco agora da classificação. Vamos ao primeiro tipo de classificação, que é justamente quanto ao número de radicais ligados ao átomo de nitrogênio. Então, as aminas primárias justamente corresponde quando um hidrogênio é substituído por radical orgânico. Então, lembrando que a amina ela tem 3 hidrogênios e eu pego um desses hidrogênios e substituo por um radical orgânico. Então, a partir disso eu consigo classificar essa amina como sendo uma amina primária. Já as aminas secundárias é quando eu pego 2 hidrogênios
e eu faço a substituição desses hidrogênios por dois radicais orgânicos, ok? Então, a partir dessa substituição de dois radicais, eu consigo classificar a minha amina como sendo secundária. E a amina terciária é quando eu tenho os três átomos de hidrogênio substituídos por radicais orgânicos. Então, a partir daí, a classificação da minha amina passa a ser uma amina terciária, ok? Lembrando, temos a classificação quanto ao número de radicais. Temos aminas primárias, aminas secundárias e as aminas terciárias. Lembrando, a amina primária corresponde à substituição de um único hidrogênio por um radical orgânico. A amina secundária é a substituição de dois hidrogênios por outros dois radicais orgânicos, podendo ser o mesmo radical ou não, como aqui é diferente. Ou as aminas terciárias, onde eu faço a substituição dos três hidrogênios por três radicais orgânicos diferentes. Continuando a classificação, vamos classificar agora as aminas quanto ao tipo de cadeia. Temos dois tipos de classificação. Temos as aminas alifáticas, que se trata justamente de aminas com cadeia aberta, como se pode ser observado nesse exemplo, e as aminas aromáticas, como é o exemplo da anilina, que existe a presença de um anel aromático na molécula. Dando sequência à classificação, vamos classificá-las quanto ao número de grupos amina na molécula. Podemos classificá-las como monaminas, quando existe a presença de um único grupamento amina na molécula. Temos diaminas, quando eu tenho dois grupamentos amina na minha molécula. E eu tenho triaminas, quando eu tenho três grupamentos amina presentes dentro da minha molécula. Ok, pessoal? Então, com relação ao número de grupos aminas na molécula, podemos classificá-las como monoaminas, diaminas e triaminas. Vamos trabalhar um pouco agora sobre a nomenclatura de aminas. Os nomes de aminas são classificados com a terminação amina. Entretanto, são utilizados nomes especiais, principalmente para as moléculas aromáticas, como foi o caso que a gente observou anteriormente da anilina. É um nome específico, é um nome especial para aquele composto, e por se tratar justamente de um composto aromático. Bem, vamos observar. Como é uma cadeia bem simples aqui, temos apenas o radical metil e o grupamento amina. Então, existe a presença de ligação simples. Então, a gente tem metalamina, ok? Nomenclatura aqui bem simples. Vamos para um outro tipo de nomenclatura para essa molécula aqui de baixo. A gente vê que o nitrogênio ele está trissubstituído, ok? Ou seja, os três hidrogênios foram substituídos. E por se tratar de grupos iguais, são radicais iguais, percebam que são três metis, a nomenclatura ela fica bem simples, se torna apenas trimetil, são três metis, e por se tratar de ligações, apenas ligações simples, trimetilamina, ou seja, trimetilamina corresponde justamente a essa molécula, ligações simples, grupamento amina, embora não tenha a existência dos hidrogênios aqui. Um outro tipo de nomenclatura é justamente quando eu tenho grupos radicais diferentes ligados ao meu átomo de nitrogênio, perdão.
ao meu átomo de nitrogênio. Percebam, eu tenho um propano aqui, um propil, tratando-se de radical, um metil e um metil. Então, por serem diferentes, eu vou determinar como a cadeia maior a minha cadeia principal, ok? Então, o meu propano vai ser a cadeia principal e o etil e o metil, eles vão ser radicais. Eu vou determinar essa letra N em itálico aqui como situado, como o etil situado ao átomo de nitrogênio, e o mesmo é válido para o metil. Então, eu vou colocar N-etil, N-metil, lembrando da ordem alfabética. São ligações simples e a cadeia principal, por ser a maior, é o propano. Então, propano 1, estou determinando que a amina está no carbono 1, amina. Ok, pessoal? Nomenclatura. Lembra dos exemplos de casos especiais da nomenclatura de aminas? Aí a gente tem aqui um caso especial, justamente a anilina. Ok, pessoal? E o mesmo é válido aqui. A gente tem uma triamina, quanto à classificação do grupamento amino, lembra? A gente tem a cadeia principal, independentemente da contagem, ser no sentido direto ou no sentido inverso, a numeração vai ser a mesma. Então a gente tem 5 carbonos, apenas ligações simples, então a gente tem um pentano. A gente tem grupamentos amina no carbono 1, no carbono 3 e no carbono 5. Então, por se tratar de 3 aminos, fica 1, 3, 5, triamina. Alguns casos especiais. Em compostos mais complexos, podemos considerar que o grupo NH2 como sendo uma ramificação de cadeia carbônica, indicando como o prefixo amino. O que quer dizer esse primeiro tópico aqui? É que quando esse grupo amino, o NH2, ele está como radical, ele deixa de ser amina e passa a ter o prefixo amino, ok? Neste caso, considera-se como cadeia principal a mais longa possível, considerando-se a numeração a partir das extremidades mais próximas do grupo amina. Vamos ver só um desses exemplos. Vamos ver esse segundo caso aqui, por exemplo. A cadeia principal é a cadeia maior, então temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. É a cadeia principal. No carbono 2 a gente tem um grupamento amina. No carbono 3 a gente tem um metil. E no carbono 4 a gente tem um fenil. Ok, pessoal? Então, vamos organizá-los de acordo com a ordem alfabética e com menor numeração. Então, é no sentido inverso aqui. Então, vamos lá. No carbono 3 eu tenho um metil. No carbono 4 eu tenho um fenil. Por se tratar de 5 carbonos e ter apenas ligações simples, eu tenho pentan. Lembrando, no carbono 2 eu tenho o quê? Um grupamento amino. Ok, pessoal? Então, esse fica a nomenclatura desse composto aqui. E o mesmo é válido para os demais compostos. Bem, e qual a utilidade das aminas? Por exemplo, a trimetilamina ela está presente no cheiro forte de peixes podres. A putrescina e cadaverina elas são formadas a partir da decomposição de cadáveres humanos. E está presente também em aminoácidos que formam justamente a proteína de seres vivos. Já as anfetaminas, no corpo humano, elas exercem algumas funções vitais, como o controle de batimentos cardíacos, controle da pressão arterial e de açúcar no sangue.
Os alcaloides, que são um grupo derivado das aminas, como por exemplo a nicotina, ela é produzida a partir da queima de cigarro e é causadora justamente do vício de fumar. Então, quando ocorre a queima do cigarro, é feita a liberação dessa substância, que é justamente a nicotina. Já a cafeína, ela está presente no café, no chá preto e em outras bebidas. Essa é justamente a, a molécula presente no café, no chá preto, é a molécula de cafeína. E vocês notem também que existe a presença de não só de aminas, mas também de outros grupamentos. A morfina, ela é extraída da flor de papoula. Ela é usada como medicamento para induzir o sono e aliviar as dores. Ela é empregada justamente em pacientes com câncer em estado terminal. Percebam que nesse canto aqui eu tenho um grupamento amina trissubstituído, certo, pessoal? E não só, eu tenho diversos outros grupos funcionais aqui. Saindo um pouco do grupo amina, vamos entrar aqui nas amidas. Então, as amidas correspondem a todo composto orgânico derivado teoricamente da amônia, pela substituição do átomo de hidrogênio por um grupo acilanol-acil, que é justamente esse grupamento aqui. Então, quando se trata de amida, eu tenho essa configuração aqui, ok, pessoal? Quando eu estou trabalhando com amida, eu tenho essa configuração aqui de cadeia. Vamos a alguns exemplos. Lembram? Eu tenho essa configuração aqui e um metil. Então, nomenclatura básica aqui, acetamida, que é o primeiro composto. Já o segundo corresponde à ureia. Lembra, sempre eu tenho essa configuração de amida, que é C-ONH2. Percebam, sempre eu tenho essa configuração, C-ONH2. Ok? As amidas, elas são utilizadas na fabricação de fertilizantes e adubos, como foi citado anteriormente também, nas aminas elas fazem parte dessa composição, fazem parte da composição também de explosivos, e é utilizado também em resinas, polímeros e síntese de outros compostos orgânicos. Bem, com relação à nomenclatura das amidas, o nome das amidas, de acordo com a EUPAC, é dado a partir dos ácidos correspondentes. Então, troca-se a terminação oico por amida. E o que é análogo também às aminas, que a gente viu. Então, eu tenho um grupamento principal, já determinando que eu estou tratando de amidas, e eu tenho dois carbonos, percebam, dois carbonos, então eu tenho ligações simples, então por ser dois carbonos é etil, por ter apenas ligações simples fica etanamida, ok? Que é o nome oficial. Vamos pegar, por exemplo, essa molécula daqui de baixo, que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos fazendo curva para cima, e eu tenho 7 carbonos também no sentido horizontal. Bem, e qual molécula, qual estrutura eu devo determinar como cadeia principal? Bem, percebam, relembrando que a cadeia principal é aquela que proporciona justamente o maior número de radicais. Percebam que indo por cima eu tenho dois radicais, o etil e o metil. Já indo aqui por baixo eu só teria apenas um, ok? Então, como a numeração parte a partir do grupamento onde o número
onde o grupamento fique com menor número, eu parto daqui do grupamento amido, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, onde na posição 5 eu tenho um metil e na posição 6 eu tenho um metil. Vou organizá-los em ordem alfabética. Por se tratar de 7 carbonos e ter apenas ligações simples, heptanamida, ok? Entrando no assunto agora, saindo de aminas e amidas, a gente vai entrar um pouco agora em nitrocomposto, que trata-se de substâncias que contêm um ou mais grupos nitro, que é o NO2, na sua molécula. Eles são classificados como alifáticos, de cadeia aberta, e aromáticos, cujas propriedades são bem diferentes entre si. Okay? Os nomes são obtidos com a adição do prefixo nitro ao hidrocarboneto correspondente. Vamos ver. Bem, qual a utilidade dos nitrocompostos? Mais uma vez, por eles serem bastante reativos, eles são largamente utilizados como os explosivos, como é o caso aqui da nitroglicerina. A molécula de nitroglicerina é largamente utilizada como na composição de explosivos. Pegando aqui compostos aromáticos, se nós, por exemplo, pegando a primeira molécula, se nós tirarmos esses dois grupos nitro aqui, observem que eu vou ter o tolueno. Pegando a molécula de tolueno e inserindo novamente os grupos nitro e fazendo uma contagem aqui, observem que na posição 2, independente do lado, eu vou ter um grupo nitro, e na posição 6 eu vou ter outro grupamento nitro. A partir daí eu consigo fazer a nomenclatura desse composto. Então, 2, 6, por se tratar de dois grupos nitro, dinitro, e percebam, é um tolueno, dinitro, tolueno. O mesmo é válido para essa molécula do meio. Se eu retirar todos os grupamentos nitro, eu vou ter justamente a molécula de benzeno. E independente por estar, por não ter outro grupo diferente aqui, não importa a ordem de numeração aqui. Percebam que sempre eu vou ter na posição 1, na posição 3 e na posição 5 grupamentos nitro. Então vou ter 1, 3, 5 trinitro benzeno, ok? E o mesmo é válido aqui no último composto. Na posição 1, eu não preciso determinar aqui, eu vou ter o grupamento nitro, então fica apenas nitrobenzeno. Já tratando aqui de alguns compostos alifáticos, percebam que como eu tenho o grupamento nitro e apenas um carbono referenciando isso aqui ao radical metil, então eu tenho um nitrometano, ligações simples, ok? Eu tenho o nitrometano. O mesmo é válido para o composto aqui, o segundo composto. Eu tenho ligações simples, porém eu tenho um acréscimo de mais um carbono. Então eu tenho o grupamento nitro também. E eu tenho justamente o nitroetano. O mesmo é válido aqui, acréscimo de carbonos, ok? E o que difere aqui justamente é só no acréscimo de carbonos. Percebam, o grupamento nitro ele tem essa configuração, ou NO2 ou N-O, ok? Lembrando que o nitrogênio ele só faz 3 ligações, porém, por ele estar com uma dupla aqui, ele perdeu o paraeletrônico, a densidade de carga eletrônica que tinha sobre ele. Então, por isso desse maisinho predominante aqui no átomo de nitrogênio. Então é isso aí, pessoal. Bons estudos e até a próxima.